E Carrascal foi multado depois do cartão vermelho que recebeu contra o Palmeiras. Para completar, as últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E informação exclusiva, o atacante René, que pertence à Portuguesa e está emprestado ao Vitória, é alvo de dois clubes grandes de São Paulo. Os nomes desses times não foram revelados. O que eu posso te assegurar é que ambos pretendem comprar o jogador na janela de julho. E o fato de o René só ter 9 partidas na Série A permite que ele seja reforço no segundo semestre. Há também o interesse de um clube do Nordeste, além de uma equipe de Portugal e outra da França. O português ainda não tem ofertas oficiais com papel timbrado, mas um desses interessados já sinalizou com a intenção de pagar até 5 milhões de euros. E aqui vem informação importante. O Vitória tem a possibilidade de compra por 1 milhão de euros desde que não existam ofertas. Se essa proposta de 5 milhões de euros se confirmar, ou o Vitória cobre a proposta ou é obrigado a liberá-lo ficando com apenas 10% da taxa de vitrine, que é um valor que funciona como uma espécie de bonificação ao time que deu visibilidade ao atleta. René é o segundo atacante com mais gols na temporada entre todos os jogadores que disputam a Série A. São 16 gols para o centroavante, que só está atrás do Pedro com 18. René pelo Vitória tem 15 jogos, 9 gols e uma assistência. Temporada espetacular de alguém que tem só 22 anos de idade. Só para lembrar que antes da mudança para o Vitória, o Corinthians era o principal interessado e ficou bem perto de contratá-lo. Só não o fez porque o presidente Osmar Stabile considerou caro o pagamento de 700 mil reais pelo empréstimo. E Carrascal levou multa e teve sua festa de aniversário barrada. Bora falar sobre o fim de semana do meio atacante colombiano, que custou 12 milhões e meio de euros no Flamengo, mas parece não mostrar juízo. No sábado, expulsão com 20 minutos de jogo e uma partida que parecia propícia para o Flamengo terminou em derrota para o Palmeiras por 3-0. Verdão abriu 7 pontos de vantagem em relação ao Flamengo no torneio nacional. Importante registrar que é a terceira expulsão direta do Carrascal somente nessa temporada e ele tem o mesmo número de cartões vermelhos e de gols. Pois bem, no dia seguinte, torcedores organizados do Flamengo receberam a informação de que o Carrascal preparava uma festa de aniversário. Ele comemora 28 anos de idade nessa segunda-feira. E esses organizados foram até a porta do condomínio do Carrascal e conseguiram impedir que essa festa continuasse. Uma série de meninas, inclusive, deixaram a festa ou a casa do Carrascal incomodadas com essa falta de privacidade. Jogador que, segundo a apuração de setoristas do Fla, foi multado. Antes de gravar o vídeo, procurei o José Boto, executivo de futebol do Flamengo, que não quis confirmar se houve uma retenção do salário do atleta por mais uma expulsão. De qualquer forma, é importante registrar que o Flamengo já teve 11 cartões vermelhos na atual temporada. E o Carrascal, que é muito bom jogador em campo, tem abusado dos cartões e também do mau comportamento extracampo. Ele e Gonzalo Plata são hoje os dois jogadores mais indisciplinados e pouco profissionais do elenco rubro-negro. Que história! Nicola, o Pulgar continua no Flamengo? A pergunta da Lisa. Ouvi dizer que o time dos Estados Unidos está interessado nele. Eu acho que é boa a chance de o Pulgar ir embora na metade do ano. Pulgar tem contrato até... contrato é longo, mas a partir de julho, a multa rescisória dele cai para algo na casa dos 5 milhões de euros. Multa para clubes do exterior. E diante desse cenário, com o fato de ter muito mercado fora, acho que o Pulgar vai embora, tá bom? Não esqueça de deixar seu like. Quer ter sua pergunta lida de maneira preferencial? De maneira imediata, é só clicar no Superchat. Já manda seu Superchat pra gente, que a gente responde na hora. Combinado? Bom, bora lá. Selma Dias. Nicola, quantos reforços o Flamengo deve trazer no meio do ano? O presidente BAP chegou a dizer que não deve ser uma janela extremamente alta em relação a investimentos. O Flamengo vai buscar reforços, pretende contratar jogadores, mas não deveremos esperar por muitos movimentos. Um ponta é um alvo antigo, o Cruzeiro também fala na contratação de um centroavante, mas queria chamar atenção para um detalhe importante. Reparem como o Flamengo tem sofrido desde que o Arrascaeta se machucou, como o Flamengo deixou de ser um time confiável. O aproveitamento do Flamengo caiu demais desde que o Arrasca se machucou, tá? Atila Zapata, Nicola, o seu Palmeiras... Meu Palmeiras? Só ganhou pela arbitragem. O Flamengo pressionava até o árbitro inventar aquele vermelho. Bora em partes.
Não sou palmeirense, tá? Como vocês podem ver, muitas alusões à Lusa não são à toa. O Flamengo era bem melhor do que o Palmeiras até a expulsão do Carrascal, mas a expulsão para mim é absolutamente justa. Tem até imagens do Murilo no vestiário com uma marca grande aqui no rosto e também com mais ou menos a região do ombro e o peito machucados, tudo por conta da entrada absolutamente descabida do Carrascal. E aqui vem o ponto, né? Sabe quantas vezes o Flamengo teve jogadores expulsos nessa temporada? 11. São 11 cartões vermelhos. E o Carrascal foi expulso 3 vezes, todas com cartões vermelhos direto. Essa é uma coisa que o Leonardo Jardim precisa corrigir com urgência. Fábio Tavares, Flamengo tem que rescindir com o Carrascal, já prejudicou o Flamengo várias vezes. Carrascal e Plata são dois caras que, se não colocarem a cabeça no lugar, saem Cebolinha, Pulgar, Alexandro e Luiz Araújo, e entram Almada, Danilo, Kaique e Luiz Henrique. Caramba! Seria uma janela e tanto, hein? Guedes, não esqueçam de deixar like, hein? Por favor. Guedes SP Clube. Nicola, meu amigo, boa noite. Quem você acha que ganhará essa queda de braço por Danilo, Palmeiras ou Flamengo? Acho que o Danilo vai jogar no exterior. É a vontade dele, é a vontade dos empresários dele e é a vontade também do Botafogo, tá? É a única chance dele ficar em um clube brasileiro é se não existirem propostas do exterior. Hoje, eu acho que a maior possibilidade de negociação com clubes da Europa. É importante registrar que, embora tenha muita gente cravando que o Danilo vai jogar no Palmeiras, tem negociações avançadas, a informação que eu tenho é de que eles vão esperar por ofertas do exterior. Que mais? O Alexandre Souza já tinha respondido, o Levi Souza, Marcos Antônio está vendido para o Flamengo, a informação que eu tenho é de que não, que há interesse do Flamengo em contratá-lo. Posso dizer até que o Marcos Antônio é a favor da ideia de se transferir para o Flamengo, mas não tem nada fechado, tá bom? Isso quem me confirmou foi o próprio executivo de futebol do São Paulo, Rui Costa. Paulo Vitor perguntando sobre alguma informação em relação à multa para o Carrascal. Vou mandar mensagem para o José Boto. Deixa eu ver se o Boto... Queria saber que o Carrascal sofrerá uma multa pela expulsão. Se responder durante a live, eu conto para vocês. Tem alguma novidade sobre as contratações do Flamengo depois da Copa? O Flamengo está atrás de um ponta. O nome dos sonhos é o do Luiz Henrique, embora a operação seja das mais complicadas. E o Flamengo está atrás de um centroavante com características diferentes da do Pedro. Vou citar um exemplo: Tati Castelhanos. Marco Gabrielon, é verdade, Everton Cebolinha pode pintar em algum clube no Brasil após a Copa? É a última chance que o Flamengo vai ter de vender o Cebolinha, tá? Ou vende em julho ou perde o jogador de graça em dezembro, com a lembrança de que o Flamengo pagou 13 milhões e meio de euros para contratar o Cebolinha do Benfica. O Isaías está falando que o Carrascal tem 2 gols e 3 cartões vermelhos. Absurdo isso. E o pior é que os 3 cartões vermelhos foram expulsões diretas, né? Não é que o cara tomou amarelo e vermelho. Hermilde quer saber para onde o Tati Castelhanos vai. Ninguém sabe. Hoje o time dele caiu e é certo que ele vai embora. Tá? É isso aí, então, Nação Rubro-Negra. Deixa a sua opinião nos comentários, o que você pensa dessa situação aí de Carrascal, né? E também já comenta até sobre o Plata também, né? Jogadores aí que no Flamengo estavam... O Plata, principalmente, estava se envolvendo muito em polêmica e sendo expulso em vários jogos seguidos. E agora aí o Carrascal nessa situação, né, de ser expulso em jogos importantes para o Flamengo, trazendo prejuízo dentro de campo para a equipe e mostrando meio que não está um pouco preocupado, né? Acho que o jogador tem que ter sua liberdade também de ter seu momento de curtir quando não estiver tendo que treinar essas coisas assim, partidas importantes, né? Mas o jogador também tem que entender que após uma derrota como essa, ele tinha que pegar e fazer essa festa de aniversário em uma outra data, né? Não logo em seguida após uma derrota vexatória dentro do Maracanã e após ele ter sido expulso, né, com uma voadora na cara do jogador do Flamengo, do Palmeiras, e deixar o Flamengo numa situação prejudicial dentro de campo. Comenta aí o que você acha, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações.